Quando os germanos invadiram o Império Romano do Ocidente, eles distribuíam as terras entre os seus guerreiros e eles atuavam como senhores absolutos dos seus territórios. Após a morte de Carlos Magno, os reis se mostraram incapazes de defender os seus súditos. Os senhores das terras organizavam a defesa de suas propriedades por conta própria. A Europa conheceu um novo estilo de vida. As cidades foram abandonadas e o único bem que interessava era a terra. A figura do rei continuava existindo, mas na prática a autoridade do rei ficava limitada aos seus domínios particulares. Pouco a pouco, perdeu-se a noção de Estado. A autoridade era exercida pelos donos de propriedades. Eles ofereciam proteção aos mais pobres em troca de terras e impostos. Quem pedia a proteção do senhor feudal se transformava no seu vassalo. O vínculo entre o vassalo e o senhor feudal acontecia numa cerimônia chamada de homenagem. Eu me declaro seu vassalo. Eu o reconheço como meu senhor. Você jura fidelidade a mim, seu senhor? Juro. Você confia a mim como seu senhor as suas terras? Sim. Minhas terras pertencem ao meu senhor. Como seu senhor, eu aceito sua vassalagem. E lhe prometo proteção. E lhe entrego os direitos às estradas que passam pelas terras como benefício. Os benefícios que o senhor doava ao vassalo eram chamados de feudos. Daí vem o nome, feudalismo. Meados do século IX, o sistema feudal se estende rapidamente pela Europa. Quase todos os europeus são vassalos de algum senhor, e todos os bens são benefícios ou feudo de alguém. O dono do feudo exerce a autoridade de soberano sobre seu território. É ele quem cunha a moeda usada em suas terras. O dono do feudo tem um exército próprio. Ele não depende de rei nenhum para declarar guerra contra outros feudos. O senhor feudal administra a justiça e cobra os impostos. A servidão era outra face do feudalismo. Os servos do senhor feudal eram praticamente escravos. Eles trabalhavam duro, principalmente no campo, para manter os privilégios dos senhores que viviam nos castelos. E além dos camponeses que estavam presos à terra, havia também os vilões. Este nome não significa que eles eram bandidos. Os vilões eram os habitantes das vilas e das aldeias. Eles também trabalhavam para um senhor, mas conservavam a liberdade pessoal. A igreja participava ativamente do sistema feudal. Os mosteiros e as igrejas se transformaram em unidades de produção agrícola. Além disso, os bispos e os abades dependiam da nomeação do rei ou de algum grande senhor. Os amigos e parentes dos poderosos acabavam levando a melhor. E a venda de cargos na igreja era uma coisa muito comum. As reações contra a situação da igreja feudal não demoraram. Em vários lugares surgiram tentativas de reformas dos dogmas. Dogmas são os ensinamentos oficiais da igreja. Alguns papas fizeram reformas importantes para combater a desordem da igreja de Roma. A reforma começada pelos papas acabou chegando nos mosteiros. Este lugar que eu estou aqui é um mosteiro. Na Europa feudal, esses lugares eram os únicos centros de cultura que existiam. Nos mosteiros, os manuscritos e as obras da antiguidade clássica eram preservados e copiados pelos monges. A Igreja Católica foi o maior poder organizado da Idade Média. Naquela época, a disputa política entre a Igreja e os imperadores durou séculos, principalmente no caso do Sacro Império Romano Germânico. Ano 910 da Era Cristã. Um duque é eleito pelos senhores feudais para ocupar o trono da Germânia. Esse foi o início do Sacro Império. O reino germânico até então estava dividido em muitos estados independentes. Agora, com a criação do Sacro Império Romano-Germânico, a Igreja tenta unificar a Europa. A Igreja sente que seus poderes estão comprometidos por causa da constante intervenção dos senhores feudais. O Papa Nicolau II faz uma reforma que desafia o poder imperial. Novas reformas vão se sucedendo. A Igreja tenta restaurar a autoridade do Papa sobre os reis e príncipes cristãos. O momento de maior tensão no conflito entre Igreja e Império acontece quando o Papa Gregório VII excomunga o imperador Henrique IV
retirando-lhe o título que havia recebido de suas próprias mãos. A solução dos conflitos entre a Igreja e o Império acontece finalmente com a Concordata de Worms. Segundo esse acordo, o Papa e o Imperador reconhecem a independência de cada um.